E hoje, no nosso segundo podcast aqui no Pode Falar, esse convidado ilustre, queridíssimo pelos alunos, Ricardo Smith. Conhece Ricardo Smith? Não. Você é primo do Tadeu Smith? Não. Não? Não, antes fosse. Não tem? Seria muito bom se eu fosse. Elo? Não tem, só o sobrenome mesmo. Só o sobrenome? Só o sobrenome. E mais conhecido como Baby. É ele mesmo. Professor Baby, queridíssimo pelos alunos, está aqui conosco. Fico feliz de estar entrevistando, segundo convidado nosso. Sim, aqui, né? Eu estou muito feliz de estar aqui também, porque é um ambiente gostoso, né? É um ambiente agradável dentro da instituição escolar, então é um ambiente que me cativa bastante. Eu fico feliz também. E Baby, por que Baby? Vamos começar pelo seu nome. Vamos. Que nem Baby, né? Essa é sempre a primeira pergunta que todos os alunos fazem para mim. Por que Baby, né? Não tem nada a ver com Baby Dinossauro, da família Dinossauro. Eu sou antes disso, aliás, eles vão ter que, né, direitos autorais, porque eu sou antes disso, né? Quando eu entrei na faculdade, né, vindo de São Paulo, jovenzinho, né, entre 17 e 18 anos, daí do trote tradicional da época, né, cortava o cabelo, naquela época eu tinha cabelo, né? Daí vindo de São Paulo, né, com aquela meio pálido de São Paulo, ao chegar em Ribeirão, nesse calorão da região, amassando o rosto avermelhado, já assumi um apelido na época de Bebê Johnson, que era o marketing da época. E daí Bebê Johnson, um apelido muito comprido, ficou Baby. E muito marketing para eles também, né? Daí eles não iam dar conta. Não ia dar conta. Não. Aí ficou Baby. E é engraçado que ficou mesmo. Ficou. Os seus amigos, e depois como que é? Você se apresenta na sala? Como que você se apresenta o seu nome, assim, na sala de aula? Não, eu sempre falo para eles que meu nome é Baby e meu apelido é Ricardo. Ah, né? Você já conversa assim na sala de aula? Já converso com eles dessa forma. Dentro da minha família é Baby, né? Com exceção da minha família de São Paulo, porque eles não estão acostumados. Porque esse apelido eu adquiri aqui aos 17 anos. Sim. Vamos falar sobre a sua graduação, né? Biologia. Sim. Na USP de Ribeirão, né? Sim, fiz biologia na USP de Ribeirão, né? Depois de algum tempo eu entrei na parte administrativa das escolas como coordenador, fiz pedagogia na Barão de Mauá de Ribeirão Preto. Depois fui me especializando em psicopedagogia e direito educacional. Tudo envolvido com a área de educação. Isso é amor, né? É o meu norte, né? A educação é o meu norte. Então, é aquilo que me satisfaz, que fez a minha vida e que é a minha vida. Isso aí, Baby. Mas antes da gente entrar na área profissional, vamos falar um pouquinho do Baby em casa, do Baby pessoal. Então, vamos lá. O Baby casado com a Adriane, né? E tem uma filha linda, maravilhosa, a Helena, né? Tenho 2 enteadas e 3 netos. 3 netos. Um dos principais hobbies que eu tenho é cozinhar, né? Adoro cozinhar. Gosta de viajar? Também gosto de viajar. E gosto de fazer práticas esportivas. Né? De vez em quando eu tô lá correndo no lago. Já fiz aí aquela que tem noturno lá no Parque do Peão. Você participa de corridas? Sim, adoro. Porque é onde a gente descarrega toda aquela energia, né? E recupera, dando uma vitalidade. Hobby, então, cozinhar, aí você já elimina o que você comeu na corrida. Sim, Isso aí é todo estratégia. Aqui é um menino que tinha, há 7 anos atrás, tinha 180 quilos. Mentira! E que agora tem 70 quilos a menos. Mas com a corrida? Não, eu fiz a cirurgia bariátrica, mas é uma ferramenta necessária para que você mantenha. Então, há 7 anos que eu não tenho reganho de peso, nada. Eu me mantenho, porque é necessária a atividade física, não só, né, como atividade física em si, mas também como uma terapia. Né? Sim, eu falo é aquele momento que a pessoa esquece. Sim, eu falo muito para os alunos, por exemplo, né? Você tem que estudar, tem que ficar em cima do conteúdo, mas tem que ter uma hora que você precisa descarregar isso. Você precisa se desligar um pouco. Fundamental, até para aquele aluno que está se preparando para ingressar na faculdade,
Ele está na atividade física. Sim, não, ele precisa ter válvulas de escape. De escape. Né? Porque senão a pressão fica muito grande. E hoje em dia é assim, o aluno, principalmente o pré-vestibulando, ele se cobra demais. Porque todo mundo fala, não, a família cobra. Também, a família tem aquela cobrança, não, você precisa estudar, você precisa passar no vestibular. Mas muitos alunos, eles se cobram demais. E isso pode dar um efeito reverso a esse aluno. O que acontece? Na hora da prova, ele fica com aquela tensão nervosa muito grande e às vezes não tem aquele rendimento necessário. Sim. Então, fazer um hobby, atividade física, tudo para ter esse respiro, esse novo ar, esse oxigênio, faz muito bem para ele e o rendimento dele vai ser muito melhor. E, Baby, você entende muito de psicologia, saber lidar, né, com os alunos, sua pós-graduação foi, né? Eu fiz psicopedagogia, né? Mas o mais importante é a experiência. Não, mais de 30 anos em sala de aula, né? Não fala assim que você entrega a idade. Não, isso não me preocupa em nada. Me preocupa. Não me preocupa nem a idade, nem a falta de... Eu não cabelo, falo isso não tem problema. As pessoas que lutem para saber, é assim. Não, eu fico feliz com meus 57 anos. Olha. Sim. Então, a experiência... Não tem como, né? Eu sei que a pós-graduação é importante, mas não tem como. A experiência, o dia a dia, cada época é um caso, cada época é uma forma. Eu já rodei quase que todas as cidades da região. Em Franca, em Batatais, em Araraquara, São Carlos... Jabuticabal, Matão, Barretos. E continuo em Ribeirão, né? Continuo em Ribeirão e continuo aqui. Em Ribeirão eu sou concursado da Prefeitura Municipal, mas em todas as escolas de Ribeirão eu já trabalhei também na escola. Esse professor de biologia, meu Deus, você dá quantas aulas por dia? Não, é assim. Cada dia um tanto, mas é em média em torno de... Vai umas 50 aulas por semana. 50 por semana? Fora a correção de prova, preparo. Não, agora me fala, quantas horas você dorme? Olha, é assim. Por dia? Quantas horas? Assim, umas 6 horas. Pra você 6 horas é o suficiente? Sim, pra mim eu acordo zerado. Conheço gente que fala pra mim, nossa, não, Carol, você não dorme 8 horas. Não, sou meio elétrico também com isso aí. Tá vendo? E com certeza a atividade física ajudou, né? Muito. Nessa corrida, né? Porque... Não, com certeza. Porque a sua vida é muito... libera todos os radicais, todos os hormônios necessários aí para estar esse pique. Se tiver no sedentarismo, eu acho que... Não, desanima, né? Hoje, a gente, assim, você pode comer de tudo desde que você saiba a quantidade e a qualidade. A qualidade do alimento. Não existe... Eu não sou, assim, a favor de muitos radicalismos, mas que você tem que ter uma dieta balanceada, uma atividade física e ter, assim, um relacionamento interfamiliar. Sim. Isso é muito importante. Eu queria que você me contasse uma experiência, se você já teve, curiosa ou engraçada com um aluno. Com aluno? Não, tenho várias. Desde experiências engraçadas como emocionantes, né? Pode contar. Emocionantes, por exemplo, assim, a satisfação de você encontrar um ex-aluno. Por exemplo, quem fez o parto da minha filha foi um ex-aluno meu, né? Aquilo me gratifica muito. Você encontra pela rua vários alunos aí que você já conviveu, né? E eles te cumprimentam, tudo. Isso é muito bom, né? Agora, experiência assim, engraçada em sala de aula tem quase toda semana. Alguma pergunta estranha ou uma pergunta diferente? Assim, agora sim. Porque adolescente é uma figura, né? Não. O adolescente, ele assim, tem vários tipos de perguntas, mas o que você mais tem de perguntas é lógico quando você começa a falar de corpo humano, porque daí é a própria curiosidade, né? Entendi. Então você tem muito assim, dependendo da faixa etária, né? Você vai tendo aí várias perguntas a respeito de sexualidade, a respeito do corpo, como que funciona meu corpo, por que é assim, assado. Então você tem desde como que é a digestão, até como que é E você vê uma diferença entre as meninas e os meninos? As meninas perguntam mais, são mais
Hoje em dia... Ou você acha que é igual? Eu acho que é igual. Hoje em dia, principalmente na faixa etária que eu trabalho, que é o ensino médio, né, você já tem igual, tá? Igual. Porque ele já tem uma certa maturidade. Hoje a maturidade vem muito cedo, as informações ficam bombando nas redes sociais, mas aí tem que ter o cuidado. É muito rápido com o celular ali, tem que né? tomar o cuidado, que tem que ter bastante filtro, que tem bastante informações que não são de tanta credibilidade e outras sim. Então tem que saber tutoriar aí esse acesso, tanto dos pais como da escola. Vamos falar de uma coisa muito importante para o Colégio Liceu, que é o novo ensino médio. Para quem não sabe ainda, eu acredito que muitas pessoas que não tenha, né, filhos no ensino médio não sabe dessa mudança, né? Sim. Conta um pouquinho, como que funciona essa mudança do novo ensino médio? Então veja, o novo ensino médio é uma obrigatoriedade, né, que todas as escolas vão precisar estar adaptando sua grade curricular para o novo ensino médio, né? E eu recebi mais um privilégio na vida, que foi ser convidado para desenvolver o novo ensino médio aqui no colégio, né? E esse novo ensino médio, ele é fabuloso aqui na escola, porque eu não acredito que tenha escola que tenha a grade curricular que tem a nossa escola. O Colégio Liceu. Eu gostaria de pôr frente a frente para ver, porque eu acredito que não tem. Porque foi totalmente pensado na nova formação desse aluno. Preparação não só emocional, também para a vida. Não, a preparação para a vida. Para Você a tem vida. A formação curricular, mas também tem a formação para a vida. E o colégio está totalmente antenado nas novas tendências educacionais, né, que o colégio dispara à frente, né? Ah, com certeza. Dispara à frente. Com certeza. Porque nós vamos ter aí, foi feita uma divisão da grade curricular muito bem pensada, né? Onde você vai ter primeiro a formação acadêmica do aluno, que são as disciplinas tradicionais. Depois você vai ter os itinerários formativos. Então você tem produção textual, você tem o projeto de vida que nós vamos falar daqui a pouco, o CIO. Então nós temos uma série de itinerários. E depois, o aluno aqui do Colégio Liceu, ele tem uma grande vantagem, que ele vai poder optar em disciplinas que nós chamamos de eletivas, que são aquelas que ele pode escolher, em 2 blocos. Um bloco que é formação acadêmica, onde nós vamos prepará-lo para exames de vestibulares. É aquele aluno que tem o foco de estar indo para o vestibular, disputando as vagas nas grandes universidades. E o outro que é a formação do técnico em administração, que é oferecido aqui pelo Liceu Tec. Então, veja, o aluno ele pode escolher um, pode escolher outro. E também pode fazer os dois, que seria, assim, extraordinário. Se eu tivesse filha nessa faixa etária... né? Nossa, se na minha época, eu tivesse isso, seria sensacional. Eu queria que tivesse na minha época, porque desde a 5ª série, na minha época era a 5ª série, né? Sim. É as mesmas disciplinas, né? E tem muitos que não estão preparados para escolher o que vai fazer pro resto da vida. Você acha que um adolescente de 17 anos está preparado? Aos 17 anos ele vai ter aquela pergunta que nos fizeram ao longo da vida. O que você vai ser quando crescer? Nessa hora ele tem que decidir o que ele quer ser quando crescer. Agora veja, ele tem dois caminhos. Ou então ele já tem uma ideia, ele já tem um norte que ele vai seguir, é aquilo que ele quer mesmo, né? Isso estou falando nos dias de hoje. Ou então vai ser aquele que vai falar assim, eu vou tentar fazer isso aqui, eu acho que eu gosto disso. E depois muda no meio do caminho, às vezes não dá certo. E daí ele vai prestar o vestibular, entra na graduação, e daí começa a ter as primeiras aulas, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro, ele já começa a falar assim... eu acho que não é isso. Nós estamos falando juntos. Mas perfeito. Eu não condeno esse tipo de aluno, porque ele tem o direito, ele vai ter 19 dele. anos. Então dá tempo ainda de ele reverter isso do que se tornar um profissional frustrado. Hoje,
que acontece com esse novo ensino médio? Nós estaremos trabalhando com eles projetos preparatórios, cursos preparatórios, aulas diferenciadas para que o aluno comece a ver aonde que ele... distinguir qual que é o que ele... aquilo que ele mais gosta, mas não necessariamente precisa ainda decidir. No segundo ano já vai ter um aprofundamento. No terceiro nós já vamos trabalhar com a parte de escolha profissional. Nós vamos, durante esses 3 anos, teremos palestras com profissionais, teremos cursos, aulas, dinâmicas, que isso vai formando, né? Ele vai tendo possibilidade de, quando chegar no terceiro, já ter um leque de opções, ele já tem uma formação, ele já vai estar mais maduro. Sim. Então, com isso, ele consegue antecipar essa decisão. Não, e eu acredito que também ajuda a amadurecer o adolescente, né? Porque ele vai ter que fazer alguns projetos, Sim. vai ter que trabalhar em equipe, em trabalho com outros alunos. Nesse novo ensino médio, o aluno ele é o protagonista da aula. Ele que vai destacar, não é o professor que vai destacar. O professor é o tutor, onde ele tem que, através dos seus conhecimentos, direcionar esse aluno, né, orientá-lo. Ainda, né, ele vai ter o processo em que o professor é o centro na parte da formação acadêmica, mas quando entra nesses itinerários e nessas eletivas, ele já se torna mais autônomo, né? Ele vai ser o protagonista. O professor simplesmente vai estar orientando ele a achar o seu Baby, caminho. me fala, esse projeto o que é o projeto de vida? Vamos lá. O projeto de vida, ele trabalha assim, no projeto de vida com a formação da pessoa, né? Do ser humano. Do ser humano. As atitudes, as emoções, né? A oratória, aquilo que ele precisa para o seu dia a dia, na formação pessoal. E o CIL, que é a Conferência Interdisciplinar do Liceu, está concatenado, eles estão unidos já está unida junto com o projeto de vida. Sim. O que é esse CIL? Aí o aluno ele vai, ao longo do ano, planejando projetos que ele vai fazer uma grande apresentação no final do ano, na forma de um congresso. Sim. Ele vai ter um painel, vai ter uma exposição oral daquele assunto que ele está defendendo. Em grupo ou individual? Em grupo. Em grupo. Mas o grupo tem que participar. Todo mundo tem que ter a sua parte, tem, né? Não só a parte, ele tem que ter a ideia do todo. A gente sabe que tem pessoas que têm assim, uma desenvoltura melhor. E tem outro que ele faz o bastidor melhor. Já pegando esse gancho da desenvoltura, é bom lembrar das aulas que a nossa querida amiga, minha colega aí, a Marcelias, tá dando, né, nesse projeto, como que é? Oratória. Como falar em público. Isso ela está desenvolvendo nesse momento isso agora. Com os alunos. Sim, não, sensacional. Nós temos a gente tem um suporte muito grande por parte do Colégio Liceu. Já tivemos aula com a psicóloga Patrícia para trabalhar a questão do eu. Emocional, né? Quem sou eu, por que eu quero, o que eu vou querer ser no futuro. Trabalhou isso num momento. Tem gente, vai chegando essa hora de decisão, né, baby? Tem alguns adolescentes que não sabem lidar com as emoções. Não. Que fica se cobrando, e agora? Eu não sei o que eu quero. E fica no desespero, né? Eu não sei o que eu quero fazer. Não, e nesse momento ele está assim, ele é um ponto de interrogação andante. Ele é um ponto de interrogação andante. Então, ele tem uma série de dúvidas, série de questionamentos, e que a gente dá a oportunidade de ele estar extravasando esses sentimentos. Como que os pais podem ajudar seus filhos na escolha? Ou eles não devem interferir? Como que eles podem ajudar o filho nessa escolha da graduação? Veja, durante os pais têm que estar participando como companheiros, como parceiros, elucidando dúvidas ou encaminhando para determinadas ações, né? Mas nunca é assim, estipular que eu quero que você faça isso. Muitas vezes é assim, o aluno ele vai decidir a sua opção profissional ou por
status, assim, status que eu digo é assim, grandes profissões, vamos medicina... dar um exemplo. Às vezes, aquele aluno fica na dúvida de duas graduações. Sim. Eu não sei se eu faço isso. E é a hora que o pai chega e fala, Sim, faça isso. Sim, entendeu? não, aí a questão é o Vem do seguinte, o pai tem que estar Estado, orientando. Hoje em dia você consegue fazer uma imersão dentro das universidades e saber que tipo de disciplina, como que vai ser aquela sua primeira formação, o primeiro ano de trabalho, como que vai ser, os estágios. Então hoje é possível você fazer imersões dentro das universidades e conhecer um pouco mais do que a gente conhecia antes das redes sociais. Hoje você tem sites de universidades que você entra no laboratório, vê como que é a aula, tem N opções. O que o pai tem que fazer assim, é abrir o leque para que ele possa estar decidindo. Não pressionar, né? Nem Não, ficar... Porque isso esse é o grande, eu acho que o grande problema que eu vejo de alguns, não vamos generalizar aqui, que pressiona o filho, não, você tem que fazer... Isso é uma questão seguinte, é totalmente... Deixar livre a escolha. Livre, é assim, uma liberdade vigiada. Vigiada, né? claro. Tipo assim, você vai fazer aquilo, mas é isso mesmo que você quer? Você tem certeza? Então você trabalha com perguntas para ver aonde que realmente... Olha, se você for fazer nessa área, tem que trabalhar de sábado, domingo, tem que colocar tudo. Sim, se você tem que lidar com isso. E tem pensar que o seguinte, o que hoje, por exemplo, muitos escolas assim, não, hoje essa profissão aqui tá assim, estourando, é a top, não sei assim, o quê. baby, tá dando dinheiro, É a a velha top frase, e né? tal, não sei o quê. Mas espera lá, será que daqui a 4, 5 anos que ele terminar a graduação, continua nesse mesmo patamar que ele tem hoje? Ele tem que pensar que daqui a 5 anos ele vai estar... E nesses 5 anos, ao mesmo tempo que ele pensou que era top, muita gente pensou que era top. Então vai chegar lá, a concorrência vai ser um negócio... Foi bom você tocar nesse assunto, que eu lembrei de uma coisa que eu queria te perguntar. Sobre algumas graduações que eu nem imaginava, gente, desculpa se eu sou leiga, que eu nem imaginava, por exemplo, na área de jogos, eu nem sabia que tinha uma faculdade assim... para você ser, como que é, designer ou projetista? Design de gamers, né? Design de games que fala? Ele vai fazer jogos, vai fazer os Você sabe o nome de algumas graduações? Assim, sim, tem a AMB Morumbi que tem a... Não, tô falando assim, tem essa faculdade. Não, tem outras também. Tem outras que surgiram, né? Sim, são subdivisões de algumas áreas. Hoje você tem... biotecnologia, você tem a parte de enologia, que você vai trabalhar lá no sul, produzindo suco de uva, que você conhece Sim. desde da plantação da uva até a produção e tudo. Quem quiser trabalhar no sul. Não, tem no Brasil inteiro, né? Nossa, e vai surgindo porque vai mudando. Não, e outra coisa que muitos não sabem, você sabe que a sua nota do Enem serve para as universidades de Portugal. Olha, você bom pode fazer na Universidade isso. de Coimbra, você pode fazer nas grandes universidades portuguesas. A sua nota do Enem, várias universidades. Na Inglaterra tem universidades que aceitam nota do Enem, Estados Unidos, Canadá. Você tem universidades que aceitam o seu rendimento do Enem para você poder ingressar numa universidade do exterior. Não, é porque a gente tem que estar sempre preparado com o que está acontecendo no mundo. E eu acredito, baby, que a tecnologia está muito em alta. Sim, com certeza. Não, a tecnologia é uma coisa que está assim, Está disparado, né? Está disparado e não vai ter fim. Não. Porque o que acontece? A cada ano tem um aperfeiçoamento da área tecnológica. Então é uma área que, por exemplo, o indivíduo ele sempre vai ter um norte lá, vai ter um lugar para ele se encaixar. A mesma coisa da área da saúde. Saúde é uma área que... Era de uma forma... Igual existe medicamentos que... não tem mais esse medicamento. Que você vai na farmácia, eu vou buscar... Não, e as áreas da medicina, elas vão se também. especializando cada vez mais, tem subespecialidades e aí vai. Então, hoje em dia, o conhecimento está assim... Não tem mais parada, né? Nunca teve, mas agora a velocidade com que acontecem as mudanças é muito grande. Então o indivíduo tem que estar aperfeiçoado. Às vezes, dentro de uma graduação,
aquilo que ele queria fazer, que era tão moderno, já está ultrapassado e ele encaminha para uma pós-graduação numa área que está mais em sucesso. Sim. Mas daí, né, que tem a questão, ele precisa entrar primeiro. Tem que entrar. E nisso, vamos focar agora no cursinho do Colégio Liceu. Vamos falar do cursinho. Vamos falar do cursinho. Gente, preparação para passar no vestibular, para o Enem. Como é? Você faz parte do... Sim, é um dos professores? Sou um dos professores do cursinho? Não, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Dentro da nossa estrutura do colégio, do Fundamental 1 dos pequenininhos, primeiro ano até o terceiro, mais o cursinho, né, que eu posso falar mais especificamente sem dizer do Liceu Técnico, de tudo que tem aqui. A gente está falando do ensino médio, do ensino da médio. Preparação Sim. do aluno para o vestibular. Eu posso dizer para vocês que o corpo docente aqui é sensacional, porque o corpo docente foi escolhido a dedo. Porque são profissionais engajados, comprometidos com a escola. E o cursinho é mais um desafio para esse corpo docente. Aí fez outra peneira para ir pro cursinho? Tô brincando. Não. Tô brincando, baby. Pegou... Eu não vou te deixar nessa saia justa. Não é mais uma peneira. Mas eu posso falar para você que o corpo docente que tem no cursinho são os professores que têm uma larga experiência com pré-vestibulares. Né? Cada um tem a sua... melhor desenvoltura em algumas áreas. E como esse que corpo é o cursinho? docente... É no período da manhã? Sim, é no período noturno. Noturno, é bom deixar. São aulas de 50 minutos, são aulas grandes, né? Nós temos 2 aulas, depois no intervalo mais 2 aulas, então consegue abranger todas as áreas, de segunda a sexta, e ainda nós vamos estar vai estar sendo fornecido para os alunos aulas gravadas, também para que ele possa estar estudando em casa. Isso. Tudo dentro de uma plataforma do Google, né, no Classroom, que toda semana os professores vão estar postando atividades, tudo aquilo que ele apresentou em aula, como slides, PowerPoints, vídeos, vai estar disponível para esses alunos, né, sem nenhum custo adicional, onde o aluno vai poder estar acompanhando todas essas aulas que ele tem no presencial. Dentro do material que não tem igual, que é o material do Mackenzie. Mackenzie não, porque ele é sensacional. Né? Não, você vê o volume do material, né? A qualidade desse material é assim. Além de tudo isso, ainda nós temos uma apostila de aprofundamento para o Enem. Nossa, Sem dizer que ainda vai ter uns aulões, né, que nós chamamos, que vai ser aulas com todas as disciplinas no sábado. Nós vamos ter a revisão na reta final. Mas isso é na reta... Isso que eu ia te perguntar. Não, esses aulões provavelmente já seja mensal. A ideia é fazer isso mais ou menos. A gente vai esperando dar um determinado volume de conteúdo para preparar esses aulões. Além dos simulados para ver como que o aluno está rendendo. Então, tem muito material para ser desenvolvido com os alunos no cursinho. Tem o material, tem as estratégias aí para uma boa formação. Simulado, aulão, plantão. A gente está sempre aí no plantão online, o aluno teve dúvida, a gente tem os grupos no WhatsApp, perguntou na hora, a gente já está mandando. E, na sua opinião, assim... O aluno, para se dedicar, quantas horas ele tem que... Eu sempre pergunto isso para quem quer prestar um vestibular ou para quem quer passar no concurso. Assim, porque tem que ter uma disciplina. Sim. Porque tem gente... Eu conheço amigas que as 2 estudaram, mas uma colocava o relógio para despertar, fazia aquele tempo, era tudo assim certinho, e a outra assim, na hora que eu tenho tempo eu estudo. Em casa. Aí não. O estudo para prestar um concurso, que o vestibular é um concurso, ele precisa ter uma disciplina, né? Não adianta ele querer acumular muito conteúdo, que aquilo ali vai começar a tomar conta. Mesmo se estiver em casa, né, baby, tem que colocar o relógio para despertar para estudar. Assim, ele vai ter que estudar diariamente. Ou então, né, no caso de um aluno que faça noturno, trabalha o dia a dia, naquele intervalinho, naquela horinha, dá uma lidinha no que foi passado na aula anterior. Sim. Por quê? A cada dia você vai, é que nem construir uma casa, você vai fazendo um tijolinho, né? E aí o que acontece? Você vai montando ali arquivos na sua memória,
dos conteúdos que você vai aprendendo. E esses conteúdos eles vão cada vez ganhando mais complexidade no transcorrer do ano. Agora, a quantidade de horas para estudar vai depender de cada aluno. Porque tem alguns que têm alguma facilidade de uma coisa, mais facilidade de outra, ou tem mais facilidade de guardar, isso é real, né? Mas no mínimo, diariamente, aí ele tem que dispor, ele vai gastar entre 2 a 3 horas diárias para poder colocar a matéria do dia em dia. É lógico que no começo você demanda de mais tempo, quando você ganha a rotina, daí que vem o lance da corrida. Quando você vai fazer uma corrida, por exemplo, você gasta o quê? O primeiro quilômetro é um sacrifício. Parece, não, você vai querer desistir. Não, vou desistir. Depois você vai, e daí o corpo vai se adaptando àquela condição, e daí você faz 10 quilômetros tranquilo. E a mesma coisa a disciplina para estudar. Começa com 2 horas. Vai começar assim, não vou fazer isso, vou desistir. Não, firma que vai chegar. Daí vai chegar uma hora que você vai falar, não, isso aqui está muito tranquilo. Daí ele estuda uma quantidade dentro daquele mesmo tempo que ele estudava aquele pouquinho. Mas, baby, a vida já começa na disputa assim. Sim. No trabalho, em tudo é assim. Quem se dedica mais, quem se destaca. É a mesma coisa o aluno. Quem se dedicar mais, estudar mais, vai passar. Então o aluno ele tem que começar a criar uma disciplina que é estudar, tem que ter as horas de lazer, tem que ter o momento lá, se já está na idade, não sei o que, está com namorado, mas tudo. Mas não pode nada priorizar, nada pode ser mais do que o outro. Para ter um equilíbrio aí. Então ele tem que ter as suas horas, só que não pode misturar. Entendeu? Tipo, eu vou sair mais, ou vou fazer determinada coisa e depois eu compenso. Não, você tem que criar aquela rotina diária. Tudo que está em excesso não é saudável, nem de mais, nem de menos. Então ele tem que ter hábitos, equilíbrio. Mesmo que nem quando a gente fala, fazer atividade física no início é terrível, fazer dieta no início é terrível. Sei. Mas depois você ganha os mesmos hábitos, porque você não consegue ficar sem escovar os dentes, sem tomar banho, Sim. né? Sem ter assim uma vida social. É a mesma coisa. No começo vai ser muito difícil, mas depois você vai criando o hábito. É que nem criança, você falar, não, agora é hora de você escovar os dentes, vai lá escovar os dentes. Vai lá fazer isso. Hoje em dia, isso já é automático. É a mesma coisa no ritmo de estudo. Isso para qualquer nível escolar. Se cria-se o hábito de estudo, ele já sabe que naquela hora tem que fazer suas atividades e depois ele vai fazer a atividade de lazer. Mas isso vai depender da rotina da casa, rotina do aluno e aí que vem ele faz, né? O gerenciamento por parte da família. O apoio do pai e a mãe nessa relação, né? E o nosso cursinho, Colégio Liceu, pega firme com os alunos. Não, pega firme. Nós temos uma turma sensacional, são alunos extraordinários, ainda tem as matrículas abertas, é o que eu falo, é um cursinho sensacional, tá? Porque além de ter professores altamente gabaritados, o material é excepcional, material do Mackenzie, a estrutura da escola é extraordinária. Então, quer dizer, tem tudo para dar certo. Então, no cursinho, uma grande oportunidade. Para quem quiser passar, né, no vestibular ou em algum concurso público, né? Não, e o mais interessante é que ele sendo noturno, mesmo o aluno que está cursando o terceiro do ensino médio pela manhã, ele pode fazer aqui à noite. Então, quer dizer, ele complementa ainda mais aquilo. Quer dizer, ele vai estar muito mais bem preparado. É a mesma coisa que correr, tendo uma orientação e correr por... Ô, baby, e vocês já têm uma preparação, assim, o semestre vai ser assim, no final do ano a gente vai fazer esse ritmo? Veja, o cursinho ele funciona da seguinte forma, nós temos aí, ele é chamado de curso extensivo, ele é programado para 10 meses, né, aproximadamente, né, 10 meses. Então você tem aí 3 anos de ensino médio para ser dado em 10 meses. Mas o que acontece? Mais próximo dos vestibulares, o Enem, se eu não me engano, é na segunda quinzena de novembro. Então, ali em outubro ou meio de outubro, a gente já começa o intensivo, que vai ser uma revisão dos conteúdos que já foram vistos. Mas o aluno tem também a oportunidade de estar fazendo o semi-extensivo,
que seria um curso mais condensado ainda, né? Quer dizer, ele pode estar participando e com isso ele entrar nesse intensivo e também ter grandes chances para ter acesso às principais universidades. Sim. Mas é que eu falo, existe uma grande oportunidade aqui na cidade, porque eu acredito que dentro das escolas que nós temos aqui, nós somos um caso atípico de ter esse cursinho. Nessa qualidade, nessa estrutura, com esse corpo docente. Qualidade, né? Sabe, é uma coisa assim que não pode perder a oportunidade de estar fazendo. E as inscrições estão abertas aí. Estão abertas, né? Quanto antes começar, melhor, exatamente para estudar, criar essa rotina, né? Como sabe, no começo ele vai, né, até ele depois criar mais corpo e ficando cada vez mais específico. E como trabalhar o psicológico dos alunos? Aí, além de toda a fala desse corpo docente experiente, que já trabalhou com cursinho, trabalha com terceirão e a gente tem uma experiência, estou falando com ele, a escola também vai ter aí, dependendo do período e da época, uma orientação psicológica, uma orientação, a gente vai ter palestras, vamos ter visita de profissionais. E é bom, quando você relatou da psicóloga, né, a Patrícia, o seu eu, trabalhar com as suas próprias emoções, eu acho que isso é o fundamental. O mais importante de qualquer é ter autoconfiança. Autoconfiança. E como que você tem autoconfiança? Tendo o quê? Conhecimento. Sim. Então ele sabe que ele se preparou, que ele vai prestar um vestibular. Então, quer dizer, ele tem aquele suporte, ele acredita que ele vai conseguir disputar um bom vestibular, né? Então, isso já é um meio caminho andado. A parte mais emocional, né, tem que ser trabalhado com profissionais gabaritados. Da área específica. Exatamente. Né? Então, o aluno, ele tem toda essa preparação que ele vai detonar lá quando tiver prestando o vestibular. E o professor Baby vai ficar todo orgulhoso de ver os seus alunos passando. Não, com certeza, né? E a gente sempre, ano passado a gente já fez isso, né? A gente vai lá na porta do vestibular para dar boa prova para eles. Ah, eu não acredito. Sim, Sério, Baby? No domingo de manhã nós estamos lá. É uma intimidade que isso é muito fundamental. Isso é muito emocionante. E eles Nossa, adoram, e porque daí ele vai. Chora, eu acho, não, muito. E eles chegam assim, ai, meu professor está aqui, agora eu vou fazer prova. Dá um ânimo, mamãe. Não, sabe parece que é seguro. Vai. Ai, que legal, eu não sabia disso. Sempre junto. No domingo com de manhã. Com a camiseta da escola, lá na frente. Ai, que legal. O portão abre 11 horas, a gente fica ali até o fechamento do portão. Nossa, eu dando aquele boa prova para eles. Eu não sabia desse detalhe. Não, é uma coisa muito legal. Que eu faço questão de participar. Mas aí vai quantos professores? Alguns só? Não, todos. Todos? Sim, tem que ir todos. Para estar lá presente, dando aquele boa prova. Nossa, que legal o Colégio Liceu. E esse ano, eu, com o cursinho, né, que está estreando aí, né? E vai ser ainda mais emocionante. A gente já fazia isso com o pessoal dos terceiros. E agora vai ser. Agora não. E agora tem todo assim um envolvimento com os vestibulares que a gente vai chegando. Porque o cursinho é bem puxado, é estudo. Sim, não, é um cursinho de altíssima qualidade. Que nem eu disse para você, nós temos que trabalhar aí todo o conteúdo com eles nesses 10 meses, para que eles cheguem lá e tenham um bom rendimento nos vestibulares. Mas imagina aquele aluno que estuda o dia inteiro e ainda vai para o cursinho, aí na hora que ele vai para fazer a prova, ele vê os professores dele. Sim, é muito especial isso, é muito baby. Especial. Muito. E aí é muito para nós também. Quando a gente vê a lista, né, dos né? aprovados, é uma vitória, né? É gratificante. Então é uma via de mão dupla. Tanto eles vão ficar felizes de estar ingressando e nós de estar colocando ele lá dentro. Então vamos frisar, aproveitar que tem inscrições abertas aí para o pessoal. Aproveitar e quanto antes estudar, melhor será o resultado. Com certeza. Na prova. Não, e é que eu falo, né? É muito tranquilo estar falando aqui do Colégio Liceu, porque desde da parte do ensino fundamental 1, com o primeiro aninho, até o pré-vestibular, né,
com esse corpo docente, com esse material do Mackenzie, com a estrutura que tem, né, tem que ser, o colégio está sempre em ascendência e os alunos vão ter o que tem de melhor. Deve ter o que tem Aqui, de melhor. né, aqui em Olímpia também, né, em Colégio Olímpia também. Liceu Olímpia. Liceu Olímpia também, com estrutura sensacional. Sensacional. E eu também dou aula em Olímpia. Também faz story, vai para Olímpia também. Também alguns professores daqui e um corpo docente de Olímpia também sensacional, também escolhido a dedo. A dedo. Que hora que você acorda para ir para Olímpia de manhã? Porque se a aula inicia às 7 da manhã, né? Eu acordo 5 horas. Que legal, gostoso acordar 5 horas. Não, eu adoro. Não, eu sou assim, de manhã eu tenho carga total. Tem e à noite energia. também. À noite também. também. Tá vendo? É a corrida mesmo. Sim, não, é a corrida, é tudo, né? É a vida que a gente tem, É a atividade família que tem. física, é o apoio da esposa, Sim, da filha. tudo. De tudo. Sensacional. Ah, baby, eu gostaria de ficar conversando com você durante muitas, muitas horas aí. Mas eu acredito que você vai voltar ainda pra gente continuar o papo aqui no Não Pode Falar. Mas eu agradeço, muito obrigado por ser o nosso segundo convidado aqui do Pode Falar. Eu que agradeço o convite, sempre quando for falar de educação e defender a educação e a qualidade da educação, eu vou estar junto. Então tá aqui o Bebê Johnson, nosso querido Baby. Baby, agradeço. E eu que agradeço muito.